Olá, eu me chamo Márcia Alencar e este é mais um episódio do Bem Aí Pode. Sim, o conhecimento está bem aí. Dia de sol na Ilha do Amor, São Luís do Maranhão. E estamos recebendo para conversar sobre a cultura do fracasso escolar a professora Gerlane Aragão Aguiar. Seja muito bem-vinda, professora. Bom dia, Márcia, é um prazer estar aqui hoje, né? Estou representando aqui a nossa boa prática do município de Trizidela do Vale e será um prazer estar inspirando outros municípios com essa ação tão importante para os nossos alunos. Como a professora falou, ela representa duas cidades, Pedreiras e Trizidela do Vale, no nosso quadro Boas Práticas. Ela é professora, licenciada em matemática, com especialização em estatística e gestão de políticas públicas em gênero e raça. Professora, a cultura do fracasso escolar afeta milhões de estudantes e a desigualdade se agravou na pandemia. É um fato. Esse é um alerta feito pelo Unicef e parceiros para o enfrentamento da cultura do fracasso escolar no Brasil. Esse estudo mostra que a reprovação, o abandono escolar e a distorção idade-série já impactavam estudantes mais vulneráveis antes da pandemia. Isso é uma realidade, né? Com a Covid-19, os desafios se tornaram ainda maiores. Você está há 3 edições, professora, na implementação do selo Unicef e atua na busca ativa escolar desses 2 municípios. Inclusive, Pedreiras e Trizidela do Vale, elas estão na região polo, né, de desenvolvimento do Médio Mearim. É berço, nascimento de João do Vale, que muito contribuiu, cantor e compositor com a cultura do Maranhão e do Brasil. Né? Então, como você já está, né, há 3 edições na implementação do selo, né, e está na busca ativa escolar desde 2019, conta pra gente como é que foi, como está sendo combater a cultura do fracasso escolar em seu território. Certo. Como já foi mencionado aí, né, a cultura do fracasso escolar está atrelado a 3 indicadores, né? Reprovação, abandono e distorção idade-série. Com relação ao abandono, a gente já trabalha em Trizidela do Vale desde 2018 a estratégia busca ativa escolar. Graças a um trabalho de uma equipe de forma intersetorial com várias secretarias, saúde, educação, assistência, conselho tutelar, as igrejas, escolinhas de futebol, a gente já conseguiu diminuir bastante. Maravilha, isso é reduzir o número de abandonos, né? Uhum. Hoje, dentro do campo da busca ativa, o nosso município já tem um grupo de campo formado em cada escola, contratado pessoas exclusivas para fazer visita aos estudantes que faltam. Ou seja, o monitoramento da frequência já é feito diariamente nas turmas. Quando o aluno completa 25% de falta no mês, Sim. ele já é feita a busca ativa para prevenir o abandono escolar. Uhum. A gente sabe que não é fácil, Sim. porque a gente ainda tem inúmeras situações que ainda não conseguimos retornar para a escola, situações que está sendo acompanhada por vários setores. Agora mesmo a gente está tendo uma parceria muito forte com a Promotoria da Primeira Infância, o doutor Gabriel. Um apoio muito importante. Muito né? grande. O doutor Gabriel Sodré tem nos ajudado bastante em algumas situações, tipo de negligências familiares, de adolescentes que são envolvidos com drogas. Ou seja, aqueles motivos que são mais difíceis de resolver, né? Mas a gente não deixa de acompanhar. Mesmo sem voltar para a escola, mas eles ficam sendo feito acompanhamento mensalmente. A gente tem transporte para fazer visitas. As pessoas que trabalham nas escolas, o município dá uma ajuda com relação ao abastecimento das motos. Então, a gente tem todo esse apoio no combate ao abandono. Nessa nova edição do selo, como você mencionou, já estou na 3ª, achei muito bacana a inovação, né, que é o enfrentamento da cultura do fracasso escolar, porque até antes a gente só falava do abandono. Sim. E a gente sabe que o abandono gera as outras, né, gera uma reprovação, gera distorção idade-série, e o enfrentamento da cultura do fracasso escolar, assim, não foi tão novo para mim, porque desde os webinários de 2021 era falado muito já nessa plataforma de trajetória de sucesso escolar. Então, eu já
dava uma olhada, olhava os dados do município, do Maranhão, eu já ficava dando uma olhada, né? E com a implementação do selo, a gente viu que apareceu novas abas. Hoje, além do painel, a gente tem as experiências didáticas e tem o curso, né? Algo assim, bem maravilhoso, muito importante. E no nosso município, a gente já tinha a meta, que a gente já sabia que era até 31 de maio, né? Mas devido ao problema que a gente sofre todos os anos com a enchente, a gente pensou no seguinte, antecipou, né? Todo ano, Trizidela do Vale sofre com as enchentes. Então, para não correr o risco da gente ter que desenvolver uma experiência didática corrida, sem ser feito sem com planejamento, um objetivo. O que nós fizemos? Nós antecipamos. Então, o ano passado, no mês de outubro, a gente realizou em 7 escolas a primeira experiência didática, contemplando lá da plataforma Trajetória de Sucesso Escolar. Como é que foi realizada essa experiência didática? No Trajetória de Sucesso Escolar, nós temos 21 experiências didáticas. Cada uma mais interessante do que a outra, porque elas estão atreladas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a BNCC, ou seja, bem atualizadas. E o mais bacana do material do experiência didática é porque já vem todo organizado. Ou seja, o planejamento do professor, ele só vai adaptar, incrementar alguma coisa. Adaptar para aquela realidade, não é isso? Porque ele já vem todo organizado. O que português vai trabalhar, o que matemática, ciência. Isso é tão bom, já vem tudo, maravilhoso. Né? Só fazer a aplicação. Só fazer a aplicação. E aí, o que a gente fez? Como era algo novo... Porque a experiência didática é um projeto, exige uma organização, uma escuta dos estudantes. O que nós fizemos? Nós reunimos os diretores e supervisores das escolas, juntamente com a APM, né, que é uma parceria do Estado, a nossa APM, a nossa coordenadora do ensino fundamental anos finais, a Anísia, que eu quero até aqui mencionar o nome dela. A gente reuniu... Fique à vontade, você pode nomear todas as pessoas que fazem parte da equipe e que fazem esse trabalho tão eficaz, tão bom no município. Então, o que a gente fez? Reunimos, né, eu como mobilizadora da educação e a coordenadora dos anos finais. E nós selecionamos, vamos supor, 7 escolas pilotos, né? Vamos iniciar por essas 7 para ver como é que vai andar. Como a gente não tinha noção como era que ia ser feita a medição, como era que ia ser contabilizada a meta, a gente só sabia que tinha que atingir 30% das matrículas do fundamental. Então, vamos fazer o seguinte, aí o que a gente fez? Reunimos os diretores, os supervisores e escolhemos uma experiência didática para todas as escolas. Essa experiência ela foi trabalhada no componente curricular de História, Geografia, Arte e Ensino Religioso. Ou seja... Dentro desse contexto, foi trabalhado em 7 escolas, foi atingido 61 turmas e nós conseguimos beneficiar 1.715 estudantes. Estabelecemos cronograma de estudantes do ensino fundamental. Maior, sexto ou nono ano. Sexto ou nono ano. Nós organizamos também com relação ao cronograma, todas as escolas iniciaram a sequência na mesma data e tinha a data de encerrar, né, com a socialização do que os alunos tinham construído. Porque em cada experiência didática, lá vem estipulando o prazo. Tem experiência que é de 3 semanas, tem experiência que é de 4 semanas. Então, a gente organizou todo o cronograma. No encerramento da experiência didática, todas as escolas fizeram um momento de socialização, né? O que os alunos construíram, foram algumas escolas, usaram até a questão do TikTok, usaram o que os meninos já gostam de usar, e lá eles gravaram os vídeos mencionando que estava pedindo nas aulas de ensino religioso, que lá falava de criar vídeos em publicitário, falando da experiência didática que a gente trabalhou. Então, vocês inseriram essas novas metodologias digitais, as redes sociais, para potencializar o trabalho. Porque hoje em dia, uma das maiores dificuldades nossa enquanto professor é a gente querer ensinar do jeito que a gente acha que os estudantes querem aprender. E hoje a gente sabe que os estudantes estão aí, século XXI,
os estudantes estão modernos, sabem mexer no celular, em todos os aplicativos. Então, a experiência didática, ela traz isso. Ela traz muito essa questão realmente da atualidade, né, dos estudantes. Então, a experiência didática que a gente escolheu foi: somos todos iguais e isso importa. A logomarca, a arte dessa Então, experiência... vocês criaram uma campanha, é isso? Foi tipo uma campanha que foi divulgada entre os alunos, na rede? Foi a experiência... Com esse slogan. Porque a experiência didática dentro da plataforma Trajetória de Sucesso Escolar, elas vêm as temáticas. As temáticas, sim. Aí então, nós escolhemos aproveitaram... essa temática, que já está lá. Por que essa temática, Gerlane? Porque a logomarca dessa temática traz tudo que os nossos estudantes fazem. Está lá, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Então, só pela imagem da experiência didática foi uma maneira que a gente já observou, juntamente com os diretores e supervisores, que ia chamar a atenção dos estudantes. Então, o tema da nossa experiência didática que foi trabalhada foi: somos de muitos jeitos, isso importa. Somos de muitos jeitos e isso importa. Então, essa experiência didática trata desde das diferenças, né, de religiões, de cor, de pensamentos. Então, lá trabalhava toda essa questão das diferenças que tem hoje em dia. Aí, dentro de cada componente curricular, foi elaborado e trabalhado o que a experiência didática já manda. Então, religião expôs o trabalho de uma maneira, falando das religiões, os alunos apresentando todas as religiões que existem, os símbolos. O professor a disciplina de geografia já falou a questão dos contextos, né, das culturas que existem nos outros países, em vários lugares, essas diferenças. E história também falava lá da questão das raças, etnias. E a arte vem toda aquela questão cultural, né? A questão, teve escola lá que retratou muito a nossa cultura mesmo popular, né? Do Bumba Meu Boi, uma escola que é localizada num bairro da nossa cidade que tem muito essa cultura do Bumba Meu Boi. Então, eles retrataram muito isso no componente curricular de arte. Bom. Então, assim, essa experiência didática, o Trajetória de Sucesso Escolar, traz tudo organizadinho. Exige tempo, exige organização, mas não é impossível de qualquer município realizar, né? Porque já vem todo organizadinho com os objetivos, quais são os objetivos de desenvolvimento sustentável que está contemplado, quais são as habilidades da BNCC que estão inseridas, o que o professor vai ter que fazer para iniciar a experiência didática, quais são os conteúdos que o professor vai trabalhar dentro do componente curricular que está ligado. E falando em professor, como foi a adesão dos professores? As temáticas e a implementação, né, de todo esse conteúdo. Tocou num ponto bem fundamental, né? Eu não vou dizer que foi fácil. Primeiro, foi um trabalho de conquista, né? Primeiro, a gente foi apresentar para os gestores, supervisores, e todo mundo achando difícil, porque as experiências didáticas, o material são muitas folhas, né? Porque vem todas as disciplinas contempladas. E a gente foi estudando. Foi toda uma etapa de estudo. Aí eu dei uma olhada no Ava Unicef, né? E tinha um curso interessantíssimo, que foi o que nos ajudou o pessoal a entender o grau de importância que era aplicar uma experiência didática nas turmas. Então, lá, todos os gestores, professores, a gente conseguiu certificar 53 profissionais no curso. Coisa boa, isso é muito bom, muito bom. Fortalece a metodologia do SEI. Porque o curso Gestão Escolar e Professores na Rede, que é o de Políticas Públicas para o Sucesso Escolar, fala de tudo isso, desses indicadores de reprovação, da escuta dos estudantes, que eles retrata e dão sugestão para os municípios, fazer um momento com os estudantes e trabalhar a temática, né? A escola que eu tenho, a escola que eu tenho e a escola que queremos. Então, fazer o curso também reforça uma nova cultura de ação dentro da rede, e para você até melhor, porque você pode, a partir do conteúdo do curso, puxar um gatilho de informação para implementar todas as temáticas. Porque assim, tudo que você vai passar para outra pessoa orientando, se você não estiver totalmente por dentro, você acaba não vendendo
realmente qual é o objetivo. Você tem que vender um peixe muito bem, né? Com certeza. Aí o que aconteceu? Depois desse curso eu vi que todo mundo foi abrindo e todo mundo abraçou mesmo. As escolas todas fizeram, não deixaram nenhuma turma sem fazer. Sim. Entendeu? Essas 7 escolas que a gente escolheu, porque eram as que tinham o maior número de estudantes. E o que a gente viu depois da socialização das experiências didáticas é que os professores inspiraram outros professores. Como a gente dividiu por componente curricular, então a próxima experiência didática a gente já vai estar colocando outras disciplinas que não trabalharam a primeira, entendeu? Para dar oportunidade para todos os professores estarem desenvolvendo essa experiência nas turmas. Sim. Outro curso também que nos ajudou bastante, porque tem cursos no Unicef que são obrigatórios. Tem os que estão lá que não é obrigatório. Sim, mas que são tão importantes. Muito importante, né? Por exemplo, o curso que está aberto lá agora, Desenvolvimento de Competência para o Enfrentamento do Fracasso Escolar. Sim. Curso maravilhoso. A gente já conseguiu certificar 94 pessoas, ou seja, isso é muito são 94 multiplicadores, porque eles vão, chega na escola, não, a gente tem que fazer com isso, professores, entendeu? E assim, a gente tem trabalhado bastante. Tudo que a gente tem assistido nos webinários, nas lives, que nem agora teve a última live, que é explicando fazer uma ficha com o total de anos de atraso escolar de cada estudante. A gente já está organizando essa ficha, porque a gente tem trabalhado muito com todas as nossas escolas. A questão agora que se fala, né? Equidade. Sim, todas as escolas têm que estar no mesmo e a gente tem trabalhado muito que nós, todos nós, temos uma parte de responsabilidade na política do sucesso escolar, né? Todos nós temos que pensar... Na verdade, a sociedade como um todo, ela tem uma parcela de responsabilidade. Pois né? Pais, família, todas as entidades. Não adianta hoje a gente ainda estar usando aquela justificativa que o menino foi reprovado porque ele não aprende, porque a família não ajuda, porque a escola não tem material. É uma responsabilidade, que nem você falou, de toda a sociedade, a gente traçar, que eu até sempre estou lembrando agora, vamos traçar a trajetória de sucesso escolar para os nossos estudantes. Que maravilha. Está faltando, vamos atrás. Está com dificuldade, o nosso município agora, para você ter uma ideia. Todos os estudantes... Foi aderido agora ao programa Alfabeto, para todas as turmas de primeiro e segundo ano, para poder alfabetizar na idade certa. Nós temos o programa Tempo de Aprender, que é federal, e o município criou um programa municipal, que é o Avança Mais Alfabetização. Sim. Todas as escolas que não são contempladas com o federal, o município paga a bolsa. Acaba que um contempla a fragilidade do outro, né? E para que todas as turmas de primeiro e segundo ano tenham um assistente de alfabetização para estar ajudando o professor. A nossa busca ativa, que nem eu falei, né? Maravilhosa. Então, é assim, é um conjunto. Sim. Não adianta a gente trabalhar só a experiência didática sem ter o aluno presente na escola, sem ter o aluno aprendendo, porque além de estar presente, o mais importante é a aprendizagem, né? Sim. Então, assim, é um conjunto. E a gente está agora, nesse momento, fazendo esse levantamento dos estudantes com distorção e idade série, para a gente estar vendo que tipo de trajetória sucesso solar nós vamos traçar para esses estudantes. Acho que você entende, falando com tanto realismo, que é necessário realmente estudo, planejamento, estratégia, para a gente atingir os objetivos e ter uma educação de qualidade, uma educação de fortaleça, coloque o aluno no centro, como protagonista, porque ele precisa ser ouvido também, né? A família, a sociedade de um modo geral. Esses atores todos são tão importantes, não é isso, professora? Demais. E assim, o mais importante, né, é o registro nas plataformas. Hoje em dia, o selo não é mais só papelzinho, anotações no computador. O mundo não é, né? O mundo não é. Realizou, tem que lançar. Então, assim... A experiência didática lá em Três dela, a gente já organizou o cronograma de início, de fim e a data que os professores tinham que enviar a ficha preenchida para a gente lançar no sistema. Sim. Gerlane, por que você não deu autonomia para os professores lançar?
Porque acaba na correria, professores que dão aula 2 horários, 3 horários, acaba na correria esquecendo de lançar um trabalho tão belo que não pode na sala. Ele não pode ficar no esquecimento. É um trabalho que ele é contínuo, né? E ele exige essa atividade diária, semanal, ele precisa ser registrado. Tudo na vida a gente faz com evidência, né? E a plataforma é uma grande evidência do conteúdo. Maravilhosa. Então, assim, era tão emocionante você lançar uma experiência didática e já ver que estava aparecendo lá 1, 2, já conseguiu lançar tantos. Dá um prazer muito grande de reconhecimento, de legitimidade. Com certeza. Né? E assim, a gente organiza essa parte do lançamento, tem a equipe da educação, né? Que o selo não funciona só mobilizador da educação, lá é todos os envolvidos. Então, na sala da Buscativa, tem 3 pessoas que trabalham comigo, então todas 3 ajudam a lançar as tarefas do selo, pra gente não perder tempo. Por isso que vocês conseguem fazer tanta coisa, porque ao mesmo trabalho, tempo, né? Não é feito por 2 mãos, a 4 mãos, vamos dizer, mas com muitas outras mãos. É um trabalho coletivo. Então, a gente já organiza todas as pessoas. Vai chegar a experiência didática, você vai entrar aqui com minha senha, tal, você vai lançar, todo mundo já, todo organizadinho. Tem a nossa amiga lá, que trabalha junto comigo, a Marilene, ela ajuda já nessa parte de lançar, já ensinei tudo. Então, assim, esse lançamento é importante e a gente guarda tudo em arquivo. Hoje, se você chegar em Trizidela, todas as experiências didáticas... Vocês têm um memorial de tudo que vocês fazem. Sim. Hoje, se você chegar, você tem um livro de acompanhamento de todos os 240 casos que eu acompanho da Buscativa. Qual é a escola que eles estão, quem está fora ainda e qual é a etapa que eles estão. Se é a primeira observação, segunda, terceira ou quarta. E as experiências didáticas, além da gente ter lançado, que a gente ficou com medo do sistema dar uma falha, o que a gente fez? A gente guardou o arquivo. Cada experiência didática que foi lançada, tá lá, lançada tal dia, com a data. Isso é muito importante, porque você tem que se resguardar de um apagão, né? Você tem que se resguardar de qualquer outra eventualidade e ter aquilo, porque aquilo é fruto do seu trabalho. Você não pode jogar ele assim no esquecimento. E o bacana do arquivo é porque a gente vai contabilizando. Hoje eu tenho esse quantitativo porque foi tudo contado lá, entendeu? É um histórico necessário de um trabalho que ele tem um impacto em toda a cidade. Toda a cidade. E assim, você é em 2 cidades, né? Trizidela do Vale e Pedreiras. Mas, por falar nisso, como a divisão delas é cortada pelo rio, há diferenças de cultura no ambiente escolar de uma cidade para outra? De aceitação da metodologia do selo? Não, até que não tem muita diferença não. Lá sempre a gente fala assim, que é mãe e filha, né? Atravessou a ponte e geralmente assim, tem muitos funcionários que trabalham na Secretaria de Educação em Trizidela e estão lá em Pedreiras também. Então acaba a gente sempre compartilhando, né, as informações. Então isso é importante. E assim, a gente também tem buscado sempre a parceria com a URI, né, que é a Unidade Regional de Educação. Sempre a gente está lá dividindo lá, olha, se alguém está com dúvida no selo, nós estamos aqui para ajudar os outros. São 13 municípios e tem o APR lá, o Nazil, ele sempre está preocupado, nos alertando das tarefas. Atento. Então, assim, há essa parceria, Fique bem à vontade para citar o nome da equipe, de pessoas que são altamente colaborativas no trabalho, porque elas merecem um reconhecimento, não é isso, Com certeza. E assim, porque a gente viu que nessa edição nova do selo, tá muito diferente das passadas. Hoje não adianta a gente dizer que não trabalha com a saúde, que não trabalha com o ensino médio. Não dá, porque tem os indicadores de impacto social que está ligado a tudo, né? Aumentar o número de alunos no ensino médio, a buscativa vacinal. Então, assim, é um contexto intersetorial e sempre a gente está buscando essa como é que se diz? Essa parceria. Você falou de uma coisa muito interessante, os indicadores, né? Como é que os indicadores, vamos dizer assim, você falou assistência, saúde, né? A gestão de um modo geral, como é que ela tem um impacto para você dentro da educação? Esses dados, como é que você faz a análise desses dados para reforçar e trabalhar toda a política educacional? Certo. Com relação aos indicadores do impacto social, o que nós fizemos? Reunimos a comissão, elaboramos, contabilizamos, buscamos no site todos os dados e fizemos a reunião com o CMDCA e representante de todos os setores públicos. Por quê?
O que a gente achou interessante é porque não adianta só o articulador, só o mobilizador de cada secretaria, se o prefeito, os vereadores, todos os secretários não estão por dentro do contexto do que é o selo. É um trabalho de gestão. Todos os atores têm que estar envolvidos. Não adianta a educação se sair bem na experiência didática e a buscativa vacinal não está utilizando a plataforma. Nenhum equipamento fora, todos dentro. Entendeu? O CIPIA, né, que é CIPIA, não está sendo utilizado. Então, lá a gente fez essa reunião que foi muito, assim, interessante. Serve até de ideias para outros municípios. A gente pediu uma reunião com o prefeito, todos os vereadores, atenção, secretários. Municípios, prestem atenção nessa estratégia. Para falar de todo o contexto que está por detrás do selo. O selo não é um simples selo, são políticas públicas que devem ser desenvolvidas para crianças e adolescentes do município. Então, assim, hoje, em Trizidela, o selo, todo mundo comunga do mesmo selo. Todo mundo já é preocupado com a outra secretaria, tem aquele indicador que a gente tem que melhorar, porque a secretaria tal tá boa, e vai precisar. A buscativa a gente já trabalha assim, agora a buscativa vacinal a gente está tentando, nós estamos organizando o mesmo comitê da buscativa escolar, da buscativa vacinal, porque eu vou atrás fazer a buscativa de uma criança que está fora da escola. Eu chego lá, eu acho a amiga dela, a irmãzinha dela que está sem vacinar. Então, nós vamos tenho o mesmo público-alvo, então vamos fazer com a mesma equipe. Aí, do mesmo jeito, com a buscativa vacinal. A gente está fazendo tentando montar essa mesma equipe. Claro que vai mudar só os coordenadores que têm os perfis diferentes. Então, assim, a cultura do fracasso escolar, que nem você disse, já existia. Só que depois da pandemia a gente só teve mais acesso, né, aos dados, porque a exclusão, as pessoas mais pobres, negras, sempre foram excluídas. Só que com a pandemia isso só veio a nos mostrar com mais assim firmeza, né, os dados como estão. Então, assim, é um trabalho que não é fácil. Exige muito, né? A organização exige além do nosso tempo de trabalho, porque a gente sabe que o selo, se a gente fosse trabalhar o selo só na carga horária de serviço, a gente não trabalha. Então, exige doação. A gente tem que pensar... a palavra certa, doação. A gente tem que pensar em cada criança, em cada adolescente que foi contemplado com a prática daquela, que você viu o sorriso no rosto, eles apresentando o trabalho. Que nem o PMPI agora, algo emocionante para as crianças de 0 a 5 anos, as mães tudo felizes, porque vai ter um plano que vai contemplar as crianças. Então, assim, a gente tem que pensar em tudo isso. Além de uma meta, além de uma ação que a gente tem que cumprir, a gente vai estar fazendo o melhor para nossas crianças e adolescentes do nosso município. Perfeito. Como você falou, esse trabalho de toda a gestão, ele envolve até quem a gente acha que não deve, que provavelmente não estaria inserido dentro dele, né? Aquela pessoa que está lá na zona rural, que está no quilombo. Lá tem quilombo lá na região? Eu não conheço um pouco a realidade. Não tem quilombo. Né? Quais são dos povos originários que vocês atendem? Lá só tem uma comunidade que ainda está em estudo para ver se é quilombola, né? Ela não foi ainda reconhecida. Sim. Mas a gente tem, assim, lá a gente tem ainda até público imigrante, porque tem algumas pessoas lá da Colômbia, né? A gente já encontrou. E agora nessas buscas da buscativa a gente encontra, né? Mas não tem ainda formalizado que Trizidela do Vale. Não temos. Não tem, né? Não é uma região de tribos, né? De indígenas, não é, né? Não tem. Bom, mesmo você já tem os desafios, vocês enfrentaram agora recentemente um desafio enorme, que foi a cheia do Rio Mearim. Isso tem um impacto absurdo, social, econômico, na cidade, né? Aliás, nas duas cidades, porque o rio corta as duas cidades, Trizidela do Vale e Pedreiras. Como foi para vocês, ou como está sendo para vocês essa reorganização? Já sei que o rio baixou, né? Então, pós-cheia. Como você falou, todo ano a gente já espera a enchente, mas a gente não esperava que fosse dessa forma e tão rápida, né? Porque o rio encheu rapidamente, muitas famílias perderam seus móveis, tinha mais de 100 carros dando apoio. As escolas foram apoio para as famílias, receberam as famílias? 5 escolas foram alagadas e as demais 16 estão servindo de abrigos. Ou seja, foi uma situação assim
de muita tristeza, porque você vê todo o suporte que a prefeitura estava dando com mais de 100 meios de transporte e não estava conseguindo retirar o pessoal das suas casas a tempo, porque o rio foi enchendo rapidamente, né? Sim. Mas eles estão em abrigos, a prefeitura está dando total assistência de cesta básica, peixe, tem a entrega dos pães e leite de manhã, assistência na saúde, educação. Aí, com relação à educação, para a gente não ter tanta perca, né, no calendário escolar, Sim. porque a gente não sabe até quando vai se estender essas chuvas, foi feita uma reunião com todos os conselhos do Fundeb, Conselho Sim. Municipal de Educação, representante de pais, representante de estudantes, representante de professores, diretores, supervisores, e foi levada a proposta de antecipar as férias, né, que até a LDB já deixa essa brecha. E a secretária também conversou com o promotor e poderia ser levado uma nova reorganização Assembleia. do ano letivo. E na Assembleia, juntamente com o Sindicato dos Servidores Públicos, foi antecipada as férias. Então, hoje, Trizidela, o mês de março, está sendo férias. Sim. Mês de março Férias não, abril. Férias escolar. E a partir de maio, nós vamos ter uma nova reorganização do calendário até dezembro. Firme e forte. E encontrar assim, uma saída, né, para resolver um não... problema temporário, que foi esse momento agora. A cheia não dura o tempo todo, mas é preciso uma reorganização. Uma reorganização. E assim, o mais interessante que a gente achou na Assembleia foi os estudantes dizer, olha, a aula remota não dá certo, não vamos pensar outra maneira. Eles mesmos tentando conquistar as outras pessoas. Como é importante ouvir o aluno. Demais. Colocar o aluno bem no centro. Ele tem que ter voz ativa, porque ele é o público-alvo. Então, todas as políticas são desenvolvidas para esse público. Então, a gente precisa realmente ouvir crianças e adolescentes. Lá, eles como todo mundo deu uma sugestão, né? E tem pai que deu sugestão de aula remota e tal. Aí os estudantes foram, na hora deles falar, e disseram, olha... Foi uma assembleia que vocês fizeram? Foi, uma assembleia. Sim. Até na sede do sindicato. E a partir dessa demanda deles... Aí foi feita uma ata, e como a maioria concordou em antecipar as férias, aí foi feita a ata, todo mundo assinou, aí foi antecipado. Assim, um meio da gente reorganizar o calendário, né? E quando retornar agora, a gente sabe que... minimizar as perdas, né? Minimizar porque mesmo no retorno, a gente sabe que ainda vai ser, assim, um obstáculo muito grande na busca ativa escolar. Porque os estudantes saem das casas deles, e aí, às vezes, o rio seca, e ainda tem muitas famílias que demoram voltar para suas casas. Então, por causa dos danos causados, e às vezes precisa de muita limpeza, se você vê a sujeira que ficou nas ruas. Então, assim, mas a gente está aí, né? Tentando dar o melhor, fazer o melhor. O prefeito sempre, ele sempre está aberto a fazer tudo que a gente leva para ele de política pública. Você fala o prefeito de Trizidela. Vale, sim. Que é a que eu estou representando aqui, né? E assim, sempre ele tá aberto. A gente chega lá com a ideia de política pública, Davidson Valé. Né? Eu gostaria até de agradecer também a nossa secretária de Educação, Maria Sônia Abreu, uma pessoa assim incansável. Né? E ela está sempre buscando soluções da melhor maneira. Essa proximidade é muito importante, porque vocês... as políticas, elas são desenvolvidas por um foco, um aluno, que é de interesse de todas as partes. Então, é necessário esse conjunto de informação e de atrelamento das políticas públicas, porque o seu trabalho também, você precisa muito dos dados, de ser alimentado também pelas informações que vêm da gestão municipal. Né? E o trabalho que você desenvolve aumenta e melhora a qualidade do ensino para a prefeitura. Isso é perfeito, né? É uma sinergia que precisa haver. E o selo trouxe ainda mais essa união, né? Dessa aliança, porque hoje não tem como a educação trabalhar separada da assistência, da saúde, do conselho tutelar, dos dados da prefeitura, né? É verdade. Não, o trabalho do articulador, do coordenador de educação, ele não pode ser solitário. Ele precisa de um corpo unido, né, que tenha essa sinergia de trabalho e que esteja muito próximo da gestão. Se ouvir, criar diálogos, porque aí sim fortalece o trabalho que vocês já desenvolvem. Aí aqui também eu queria, nem vou falar nome para não esquecer, né, mas agradecer toda a equipe da Secretaria Municipal de Educação de Trizidela, porque
quando é disponibilizada uma tarefa do selo de responsabilidade da educação, não é só a mobilizadora, Sim. todos vestem a camisa. Sim. E a gente faz e tenta fazer da melhor maneira possível. Isso a gente é muito tem bom. sempre pensado em não cumprir as metas do selo só o que pede. Sim. Tipo, é 10%, por que e vamos fazer só 10%? Vamos mais Se a gente além, pode não é atingir isso? 100%. Sim, a gente pode. Entendeu? Então lá todo mundo comunga dessa ideia. Se é algo interessante, Gerlane, veio para 10%, por que a gente não Perfeito, contempla Gerlane. 100% dos estudantes? Então, sempre Esse é o maior incentivo que a gente quer para todos os municípios que vão nos ouvir. E assim, se a gente pode fazer... A meta é 10, é o mínimo? Por que a gente vai ficar no mínimo? Vamos mais adiante. Mais adiante. Então, lá, sim, é toda a equipe da Secretaria de Educação, coordenadores, desde o porteiro, vigia, todo mundo. O porteiro, ele é um agente educacional, porque é a primeira pessoa com quem a gente fala entrando na escola. É o primeiro bom dia, o primeiro boa tarde, o primeiro boa noite. Então, ele é uma figura educacional. A gente precisa compreender e alargar esse entendimento, não é isso? Porque é a primeira e a última pessoa que a gente fala quando entra no chão da escola. Aí outra equipe também que eu queria agradecer, a equipe de todas as escolas, né? Porque hoje o selo de Trizidela, nas 21 escolas que você chegar, todo mundo vai saber o que é o selo, o que está por detrás do selo, o que eles estão fazendo. O selo multiplicado. Tá na boca do povo. Tá na boca do povo. Então, assim, agradecer todos os gestores, supervisores, professores, as equipes, né? Em geral, da escola, que ajuda desde fazer uma busca ativa, desde fazer um curso, desde estar fazendo uma formação com os demais, repassando o que aprendeu no curso. E, assim, algo que veio mesmo bacana. Não é fácil, mais uma vez, eu vou ressaltar. Não é fácil, mas não é impossível. Sim, né? Vamos pensar em cada dificuldade que o seu município encontrar, qualquer município encontrar em uma meta. Vamos pensar no bem que a gente pode estar fazendo para as crianças e adolescentes que vão ser alcançados com aquela meta. Isso mesmo, é verdade. O aluno, a criança e o adolescente, eles às vezes nem têm ideia de um exército que tem por trás para que eles usufruam do direito, né? É importante que a família seja esse parceiro também, que a família pode fortalecer esse laço do aluno. Nós estamos vivendo agora um momento um pouco delicado no Brasil, né? A gente não pode prescindir de falar sobre a violência nas escolas, mas a gente sabe que as políticas de implementação do selo Unicef, elas fortalecem um laço afetivo, um laço de produtividade, um laço de acolhimento, das diferenças. E isso é muito importante. Quando a gente trabalha a metodologia do selo, a gente enxerga também esse aluno como um cidadão, e a gente pode também trazê-lo para ser um protagonista, e ele falar de si, enfrentar o bullying, enfrentar as dificuldades que ele tem de acessibilidade, trazer essa criança que ela tem o direito de assistência educacional para ela usufruir do direito que ela tem, e a família permitir que dá a ela essa oportunidade. Tem uma ação muito interessante, que é o articulador do selo, que ele é o secretário da Juventude, que ele está realizando nas escolas, né? Que é o Projeto de Vida. Agora, desde 2021, ele já trabalha nas escolas do ensino fundamental maior a questão da construção do Projeto de Vida, né? Então, ele escuta os adolescentes. O projeto é construção de um projeto de vida? Porque tem um projeto de vida que já é adotado nas escolas do ensino médio, né? Então, ele adaptou e os estudantes constroem o projeto de vida para eles. Ele fica acompanhando, entendeu? Tem toda essa escuta dos estudantes. E eu nem poderia esquecer, né? Agradecer também a Comissão Intersetorial do Selo, lá de Trizidela, o Júnior, Santana, Arlene, Lindoel, o Jaime, que é o mobilizador de adolescentes. São os soldados. E os parceiros, né, do Conselho Tutelar, que estão lá implementando o sistema do CIP em vento e popa, graças a Deus. Coisa boa. Então, assim, é um trabalho de formiguinha, né? As formiguinhas... Já viu que as formiguinhas, elas se ajudam? É o maior exemplo de um trabalho em equipe que dá certo, né? Eu sempre falo a questão... E você olha assim, a fragilidade delas, e ela carregando um peso 2 vezes maior do que o corpo, do que ela consegue, e elas conseguem. Entendeu? Então, assim... Que seja inspiração para nós, né? É um trabalho de formiguinha, não desistir no primeiro obstáculo, porque o obstáculo sempre vai existir. Persistência, resiliência. Né? Paciência, porque o sistema do selo tem dia que exige um pouquinho da nossa paciência, mas assim... pensar
no total de coisas maravilhosas que nós estamos oferecendo, né? As nossas crianças e adolescentes, as famílias, que elas também são beneficiadas, tudo que os estudantes recebem, as famílias também recebem. Então, assim, vamos pensar nesse sentido. Doação, responsabilidade, vai dar tudo certo. Esse é um recado muito bom para todos que vão nos ouvir, né? Obrigada, Gerlane, professora Gerlane, por compartilhar sua experiência com a gente. A experiência do seu território, do seu chão, onde você vive. Isso é muito, muito importante. Você quer deixar alguma fala final? Mais uma vez, só agradecer, né? Dizer a alegria, né, que foi de estar aqui hoje. A gente ter esse momento de compartilhar o que a gente conseguiu fazer. E dar aquele incentivo, né? Os municípios que não conseguiram ainda, tem até o dia 31 de maio, ainda tem tempo. Vamos fortalecer. Procure uma experiência didática que não seja tão longa, de 3 semanas, que vai dar tempo você conseguir beneficiar. Atenção, municípios, olha o recado da professora Gerlane. Beneficiar os estudantes, né? Além de cumprir a meta, vocês vão ver que os professores vão gostar, os estudantes vão gostar. Então, assim, não desista. E qualquer coisa também que precisar da gente, nós estamos na trilha 5. Só pedir o número da Gerlane lá, que o que a gente Ponto puder focal, ajudar. Cris Cabral. Nós estamos para ajudar, né? Afinal, somos uma equipe do selo, né? 100%. Você está muito bem, monitorada, pela a Cris Cabral. Uma excelente profissional. Gente, muito obrigada mesmo pela sua contribuição. Isso tem enriquecido muito a nós que trabalhamos no Instituto Formação, porque isso nos inspira, isso fortalece o nosso trabalho também. Acho que os meus colegas parceiros vão concordar com o que eu estou dizendo aqui, todos os outros pontos focal. E eu quero agradecer por você ter se deslocado lá de Pedreiras, Trizila do Vale, tudo a mesma coisa ali, e vindo para cá, tá? E compartilhar conosco a sua experiência. E você que ficou até aqui, valeu por escutar o Bem Aí Podcast. Se inscreva em nosso canal, deixe o seu comentário, compartilhe nas redes sociais e até o próximo episódio, pessoal. Este podcast é uma realização do Instituto Formação, com produção de Lucas Carvalho e incubadora de artes, mídias e tecnologia.